Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara com Notícia. O governo vai encaminhar ao Congresso até o fim do ano proposta de reforma trabalhista. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve na primeira audiência pública da comissão especial que analisa a PEC do limite de gastos públicos. Fase final do processo de impeachment da presidente Dilma começa daqui a pouco. Da galeria do plenário do Senado, Carolina Nogueira. A sessão começa daqui a pouquinho, começa hoje, pode durar até uma semana. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto, agora em Brasília, 9h02. Esses são os destaques do Câmara com Notícia que está começando agora. Começa daqui a pouco no Senado a votação final do processo da presidente afastada Dilma Rousseff. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, vai dirigir os trabalhos no plenário. E a gente começa o Câmara com Notícia conversando com a repórter Carolina Nogueira, que está lá para contar para a gente o clima aí, né, Carol? Já vai começar ou não? Mariana, o clima por enquanto ainda está um pouco lento. Até agora, 9 senadores já confirmaram a presença, já marcaram presença aqui no plenário do Senado. Uma longa sessão que começa daqui a pouquinho, que começa agora. A expectativa é que dure pelo menos até segunda-feira, mas pode durar inclusive até uma semana. Hoje de manhã serão ouvidas testemunhas de defesa e de acusação. A sessão que ouvirá a presidente afastada Dilma Rousseff acontece na segunda-feira. A gente vai acompanhar agora uma materinha com um passo a passo de como será esse julgamento aqui. O julgamento do impeachment pelo plenário do Senado começa com depoimentos das testemunhas. São 2 testemunhas de acusação e 6 de defesa. A primeira sessão está marcada para as 9h da manhã de quinta-feira, dia 25. Outra sessão já está marcada para sexta-feira. Os depoimentos podem continuar no fim de semana. Na segunda-feira, dia 29, está prevista a defesa da presidente afastada, Dilma Rousseff. Ela terá 30 minutos para falar. Esse tempo pode ser prorrogado e, em seguida, a presidente pode ser interrogada pelos senadores. A próxima fase é a discussão. Acusação e defesa têm 1h30 cada para se pronunciar. Ainda pode haver réplica e tréplica. Depois disso, cada um dos 81 senadores poderá discutir as acusações por 10 minutos. Encerrada a discussão, começa a etapa de votação. O presidente do STF apresentará um relatório com os argumentos resumidos da acusação e da defesa, incluindo as provas. O encaminhamento vai ser feito por 2 oradores favoráveis ao impeachment e 2 contrários. A votação será aberta pelo painel eletrônico. São necessários 2/3 dos 81 senadores, ou seja, 54 votos, para que a presidente seja condenada por crime de responsabilidade. Com menos de 54 votos, a presidente afastada é absolvida e reassume o cargo. Com 54 votos ou mais, ela é destituída. O vice-presidente, Michel Temer, assume a presidência de forma definitiva. A sessão começa daqui a pouco e se estende ao longo de toda a tarde, provavelmente pela madrugada. Já está previsto um intervalo de almoço, que deve ser então de 1 até 2 horas da tarde. Já está previsto também um intervalo no final da tarde, das 6 até as 7 horas, para que os senadores, enfim, para que todas as pessoas envolvidas possam fazer uma pausa nesse longo dia, né? Então hoje começam a ser ouvidas as testemunhas, mas antes disso é possível que haja questões de ordem. Na sessão de pronúncia, elas foram respondidas em bloco pelo presidente da sessão, pelo ministro Ricardo Lewandowski. Nessa sessão, foi isso que aconteceu na sessão de pronúncia. A expectativa é que hoje se repita esse mesmo procedimento. A gente volta daqui a pouco com mais informações aqui do Senado. Mariana. E os principais integrantes da equipe econômica estiveram na primeira audiência pública da comissão especial que analisa a PEC do limite de gastos públicos. Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e Diogo Oliveira, do Planejamento, defenderam a medida. A proposta de emenda à Constituição é uma tentativa do presidente Michel Temer de reduzir o déficit primário e a dívida pública da União nos próximos anos. A PEC, que estabelece um novo regime fiscal, cria um teto de gastos do governo que será aplicado às despesas primárias, como pagamento com pessoal e investimentos públicos. A proposta acaba com a atual vinculação de receitas para gastos como educação e saúde pública, prevista no texto constitucional. Os gastos também nessas áreas passariam a ser corrigidos com base na inflação. Hoje, essas rubricas estão atreladas a percentuais da receita.
Nesta audiência pública, o ministro da Fazenda repetiu o que já declarou outras vezes em defesa da proposta, que a crise atingiu níveis inéditos na história do país, que a raiz dessa crise é a questão fiscal e ainda que a atual estratégia de metas de superávit é ineficiente para conter o crescimento da dívida pública. Não houve nenhum governo que terminou o mandato com um gasto como percentagem do PIB, gasto primário do governo central, menor do que encontrou. Porque grande parte dessas despesas, quase 80%, são definidas pela Constituição. E por isso é que nós estamos discutindo aqui uma proposta de mudança constitucional. Meirelles respondeu às perguntas sobre os investimentos em saúde e educação. Em ambos os setores, o gasto está acima do mínimo, acima do piso. E, portanto, não se propõe nenhum tipo de corte abrupto. O que nós estamos propondo é uma regra estável de manutenção do valor real do piso de saúde e de educação. Meirelles não descartou a possibilidade de aumento de impostos no futuro, mas disse que esta não é uma hipótese considerada pelo governo agora. Seremos levados a propor isso ao Congresso, se absolutamente necessário, mas não é o caminho para resolver o problema estrutural de forma definitiva. O ministro do Planejamento também participou da reunião. Afirmou que a situação é grave e que a despesa pública precisa ser contida para garantir o desenvolvimento do país. Nós não estamos muito longe do momento em que todos nós perceberemos que essa trajetória de gasto público, de dívida pública, é insustentável. O relator da proposta na comissão especial defendeu a medida. Acima de ideologias, está em jogo a saúde fiscal do governo federal. Deputados de oposição fizeram críticas ao impacto que a PEC teria em políticas sociais. A Constituição é afrontada integralmente. Todos os direitos sociais previstos na Constituição estão sendo afrontadas pela PEC 241. É justo congelar constitucionalmente os gastos sociais por 20 anos e constitucionalmente garantir recursos ao mercado financeiro através das reservas de recursos paraestatais não dependentes? Não há um congelamento de gastos sociais. Há uma limitação de crescimento dos gastos totais. Compete ao Congresso decidir o que, por exemplo, pode ser feito o que deve ser feito para gasto social, o que pode ser feito para subsídios, o que pode ser feito para outras formas de gastos públicos, etc. Nada impede que isso seja endereçado. A situação política atual também levou ao questionamento da proposta durante o debate. Como é possível que um governo, na interinidade em que se encontra, proponha 20 anos de definição sobre o orçamento em áreas cruciais, independentemente de quem venha ganhar as novas eleições? O que está congelando o Brasil, o que pode congelar o Brasil, e pior do que congelar, pode levar o Brasil à falência, é a desorganização das contas públicas, a irresponsabilidade fiscal. Tudo isso que vem sendo cometido nos últimos anos e que levou ao encarecimento do custo do Brasil. Os parlamentares também debateram sugestões ao texto. Eu sinto que, no interior do Congresso, no seio da sociedade, não há consciência da gravidade da crise fiscal. A PEC por si só não é suficiente, eu acho, né? Porque os gastos previdenciários vão pressionar o conjunto das outras despesas primárias e a própria a taxa de investimento. Eu sugeria ao deputado Peroni que tentasse colocar tudo que está aí de forma mais cirúrgica, com textos mais concisos, mas votarei do jeito que está. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, recebeu representantes de entidades sociais. Eles entregaram uma carta em que pedem mais transparência nos trabalhos legislativos. As entidades sociais querem ter mais acesso à Câmara dos Deputados para acompanhar de perto as votações nas comissões e no plenário.
Eles pediram que sejam criados mecanismos para oferecer maior transparência no processo legislativo. Isso vai ajudar a sociedade a entender, por exemplo, o que leva um deputado a votar contra ou a favor de determinadas propostas. A gente entende que a casa deveria representar o interesse do povo e muitas vezes há um descompasso entre o interesse da população, entre a opinião pública e a forma que o processo legislativo acontece, né? Então, isso é permeado por questões de falta de transparência. Você, por exemplo, não tem acesso a que tipo de informação que os deputados receberam, por quem eles foram visitados e o que pautou, né, a ação dele da retirada de um projeto de lei de pauta ou da colocação no projeto de lei em pauta. A gente não tem muito acesso do que aconteceu por trás daquilo que está explícito nesse processo legislativo. As organizações atuam na promoção de políticas públicas em diferentes áreas, como saúde, direitos do consumidor, direitos humanos, educação, meio ambiente e segurança pública. O presidente Rodrigo Maia designou o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, para fazer a interlocução entre a Câmara e as entidades sociais. Em contato com os consultores técnicos da casa, pessoas gabaritadas, concursadas, pensarmos juntos mecanismos efetivos de transparência e de interação com a sociedade. Uma forma onde a sociedade civil possa, através, suponhamos, de um conselho deliberativo, opinar sobre as decisões de interesse da casa, do parlamento, portanto, e da sociedade civil organizada. E o presidente Michel Temer anunciou durante cerimônia no Palácio do Planalto que vai encaminhar ao Congresso até o fim do ano uma proposta de reforma trabalhista. Para parlamentares, tanto da oposição quanto da base do governo, é preciso garantir que as conquistas históricas dos trabalhadores sejam preservadas. Durante a cerimônia de lançamento do Plano AgroMais, que prevê a desburocratização do setor agropecuário, Michel Temer disse que as mudanças nas regras trabalhistas serão feitas para garantir empregos no país e não para retirar direitos dos trabalhadores. Acho uma coisa muito importante, acho que nós devemos, e o agronegócio tem sido um exemplo disso, difundir esta ideia para combater certas teses que dizem que nós, ao pensarmos, por exemplo, numa reforma trabalhista, estamos querendo eliminar direito dos trabalhadores. Ao contrário, o que nós queremos, na verdade, é manter o emprego. E manter o emprego, manter igualmente a arrecadação que o emprego dá ao poder público brasileiro. Para parlamentares tanto da oposição quanto da base do governo, uma reforma trabalhista não pode colocar em risco direitos já previstos na legislação. Você precisa criar alguns mecanismos, e dentro desses mecanismos é a possibilidade de você estabelecer contratos de trabalho em que você possa flexibilizar alguns direitos, as pessoas possam, no caso, flexibilizar, discutir um contrato, em que aquele contrato seja a lei entre as partes, obviamente respeitando todos os princípios constitucionais que já permeiam a questão trabalhista. Os direitos que estão na CLT devem ser preservados. Nós podemos fazer reformas e mudanças que não coloquem em risco esses direitos. Esta será a nossa posição. E deixando claro, esta ideia de retirar aquilo que está na lei e trocar por uma negociação caso a caso, categoria a categoria, é algo que fragiliza especialmente todas as categorias de trabalhadores que têm menor poder de pressão. E você já viu nesta edição do Câmara com Notícia, fase final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff começa hoje. São 9h15 em Brasília e você vai ver depois do intervalo, ao vivo, as últimas informações direto do plenário do Senado. E mais. A audiência pública debate projeto de lei que estabelece medidas de combate à corrupção. Agora em Brasília, 9h16. O Câmara com Notícias está de volta. E vamos direto para a galeria do Senado conversar com a repórter Carolina Nogueira, que está acompanhando quase o início da fase final do julgamento da presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Carol. Pois é, Mariana, deve estar começando, a sessão está para começar mesmo. O ministro Ricardo Lewandowski, que preside a sessão aqui no Senado, já chegou agora há pouco, cumprimentou os senadores, já se posicionou, está se posicionando lá na mesa, onde devem ser abertos os trabalhos daqui a pouquinho. Vários senadores já chegaram, marcaram presença, realmente a movimentação começa a ficar mais intensa
por aqui. Hoje, então, é essa sessão que foi convocada para começar a ouvir as testemunhas, mas antes disso, várias questões de ordem devem ser respondidas antes do início da sessão. Pelo menos 10 sessões de ordem já foram apresentadas, o presidente Lewandowski deve responder algumas delas em bloco e, em seguida, então, passa-se para a oitiva das testemunhas. Os primeiros a falar são as testemunhas de acusação. Serão ouvidos Júlio Marcelo de Oliveira, que é procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho Júnior. Ele é auditor federal de controle externo, também do Tribunal de Contas da União. Entre uma testemunha e outra, os senadores poderão então fazer perguntas a essas testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa. A acusação apresentou só 2 nomes como testemunhas, então, que serão ouvidos hoje ainda. Já a defesa apresentou 6 testemunhas que vêm falar aqui aos senadores, que vêm responder às perguntas dos senadores. A expectativa é que hoje, pelo menos 2 dessas testemunhas de defesa também tenham a oportunidade de falar aos senadores, responder às perguntas dos senadores. Entre as testemunhas de defesa estão o ministro de Planejamento e da Fazenda da presidente afastada Dilma Rousseff, Nelson Barbosa, também Luiz Gonzaga de Melo Beluso, professor da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Pelo menos essas 2 testemunhas também devem ter oportunidade de falar ainda na sessão de hoje. Essa sessão de oitiva de testemunhas continua amanhã. A gente tem mais informações para trazer aqui do Senado Federal, mas a gente volta mais tarde com mais informações. Mariana. Ok, Carol. E a Frente Parlamentar Ambientalista se reuniu aqui na Câmara com o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Em pauta, um debate sobre a contribuição do setor empresarial para a implementação do Acordo do Clima. O Brasil assinou o Acordo de Paris e se comprometeu a reduzir em 10% a emissão de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa até 2030. No estudo, a gente mostra que pode ser reduzido 15% e 20% até 2030 e que isso causa um barateamento ainda maior nas tarifas. Então, a oportunidade que a gente mostrou é que o Brasil sim pode reduzir mais ainda aumentar a sua eficiência energética, né? Reduzir as suas emissões, aumentando a sua eficiência energética, e ele pode estar fazendo isso, rebatendo na tarifa, então diminuindo a tarifa para o usuário, conservando mais energia. O resultado líquido disso também foi mostrado. Então, como é que a sociedade percebe esse ganho, né? E como é que a gente utiliza a energia mais barata? E a Câmara dos Deputados pode participar, apresentar algumas soluções para que o Brasil consiga cumprir o Acordo do Clima. Você não pode competir na mesma escala, pagando o mesmo volume de impostos, né? A mesma alíquota de imposto entre o material convencional e o material já de energias renováveis. Então, eu acho que esse é um tema que nós podemos já levar adiante na área tributária. Na área específica ambiental, é o estímulo para que mais investidores avancem nesse aspecto. E o terceiro é uma interlocução com o Itamaraty, que a Câmara Federal pode desenvolver em termos de um projeto também, para que a gente possa não só explorar internamente no Brasil, mas a venda da tecnologia. O Brasil hoje avançou muito nesse aspecto e nós temos um know-how, uma tecnologia muito importante para ser oferecida para o mundo todo. O Ministério do Meio Ambiente se coloca como um coordenador desse processo e eu acabei de falar com os empresários, justamente colocando o Ministério à disposição. Vamos tentar coordenar essas ações junto com os outros órgãos federais e também sugerir espécies de financiamentos que possam garantir essa mudança, não é, no processo de geração de energia. E o projeto de lei que estabelece medidas de combate à corrupção foi debatido em audiência pública aqui na Câmara. Um juiz, um procurador e o ex-reitor da Universidade de Brasília foram os convidados para comentar as propostas de combate à corrupção. Eles trataram de vários temas, além de mostrar apoio às 10 medidas formuladas pelo Ministério Público e que alteram a legislação brasileira, como o Código Penal e o Código de Processo Penal. Os convidados também responderam a críticas de que, em alguns pontos, a proposta desrespeitaria a Constituição. Eu, particularmente, não vejo nenhuma entre todas as medidas propostas que ofenda a Constituição, nenhuma inconstitucionalidade. Nós estamos já lutando contra a corrupção há muitos anos. Há algum indício de que ela tem diminuído? Não, nenhum indício. Na verdade, o que se mostra é que ela aumentou. Se ela aumentou,
nós precisamos trabalhar contra ela com novas medidas, porque aqui nós temos à disposição já não funcionam. Há essa questão ideológica, você vai ver muita gente aqui contra as 10 medidas, porque elas tentam trazer um equilíbrio para o processo penal, em que se garante não só o direito do investigado, mas também o direito da sociedade, o direito da vítima. Para o deputado Paulo Teixeira é preciso cuidado, já que na visão dele o projeto teria sim um viés autoritário. O que nós estamos vendo é um evólucro bonito, um pacote bem feito, mas dentro desse pacote uma série de medidas autoritárias, punitivistas, que são medidas de regimes onde não tem Constituição. Nós temos Constituição e temos que exigir que essas medidas estejam conforme a nossa Constituição. E a Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara decidiu proibir a contratação de serviços de segurança privada por municípios que já possuam guarda municipal. O projeto aprovado abre exceções apenas para casos emergenciais. Pequenos e grandes municípios brasileiros têm corpos de guardas municipais. Eles protegem o patrimônio e os serviços da cidade. Podem também atuar como forças auxiliares de segurança pública e de controle do trânsito. Agora, um projeto de lei aprovado pela Comissão de Segurança Pública proíbe as prefeituras de contratar empresas para fazer a vigilância de prédios públicos se já tiverem sua própria guarda municipal. O projeto, na verdade, ele vem evitar que o prefeito, após criar sua guarda municipal, ele ainda tenha que terceirizar serviços de segurança. Ou seja, se o efetivo que ele possui na prefeitura é disponível, o que é que vai justificar ele vir a contratar serviços, terceirizar um serviço que pode ser feito, pode ser executado pela Guarda Municipal? Não faz sentido. O relator manteve a essência do projeto, mas fez mudanças, como a permissão de contratar segurança privada em casos emergenciais. O projeto engessava, por exemplo, num grande evento, numa festa de padroeira, que é muito comum em todos os municípios brasileiros, um evento esportivo. Se o município não fosse detentor de um efetivo de guarda municipais suficiente, ele também não poderia contratar uma segurança privada. E outro projeto também aprovado pela Comissão de Segurança Pública determina que armas de fogo nacionais ou importadas devem passar por inspeção do Inmetro antes de serem comercializadas. A medida busca reduzir o número de acidentes com armas que falham ou disparam acidentalmente. Essa proposta é do deputado Rocha, do PSDB do Acre. Nesse vídeo divulgado pela Polícia Militar de Brasília, agentes do BOP mostram uma pistola utilizada para o trabalho que apresenta um defeito grave. Ela dispara com um simples agito na arma. Para reduzir o número de acidentes provocados por armas defeituosas, a Comissão de Segurança Pública aprovou recentemente um projeto que determina que toda arma importada ou nacional só poderá ser comercializada depois de passar por teste do Inmetro. O relator do projeto foi o deputado Aloísio Mendes. Nós temos vários incidentes recentes ocorridos de policiais que foram alvejados, inclusive no momento que precisaram usar a sua arma, ela não funcionou. Incidentes onde uma arma cai ao solo e dispara e vem a ferir alguma pessoa. Então são inúmeros os casos que nos veem a urgência da necessidade de que haja um aprimoramento técnico na certificação dessas armas para que isso não continue acontecendo. O deputado Alexandre Leite acredita que o projeto precisa ser aprimorado. Ele se mostrou preocupado com a parte orçamentária, uma vez que, para o deputado, o Inmetro não está financeiramente preparado para receber essa obrigação. Está sendo incluso para o Inmetro, que não tem campo de prova, não tem qualificação, vai ter que se preparar, não tem custeio hoje no Brasil para investir em um instituto para que vai começar a aprender a lidar com esse tipo de prática, de teste de arma de fogo. Então nós ficamos preocupados e gostaríamos de pelo menos poder discutir o debate antes que ele siga na CCJ. O vice-presidente da Federação Brasiliense de Tiro Esportivo concorda com a iniciativa. Para ele, as armas, principalmente as nacionais, têm apresentado um grande número de defeitos de fabricação. Atualmente, se a indústria quiser fabricar uma arma no Brasil, ela tem que passar por um processo de homologação do Exército Brasileiro. E após isso, não é feito mais nenhum tipo de controle sobre a qualidade desse equipamento. A única pessoa que fica responsável pelo controle é o próprio fabricante no controle da sua produção.
e infelizmente não deve estar sendo feita a contento, porque essas armas foram jogadas no mercado, né, colocadas no mercado sem um bom funcionamento, quer dizer, com a falha no sistema de segurança, às vezes até falha mesmo no conceito técnico dela. Às vezes a falha pode ser até do próprio projeto da arma de fogo. Sites governamentais seguem mais as regras de acessibilidade do que sites de empresas. A conclusão é da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que debateu o acesso desse público à rede mundial de computadores. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebeu especialistas em inclusão e tecnologia da informação durante a audiência pública. Paulo Sérgio Esgobi defende que as empresas deveriam se preocupar mais com a acessibilidade dos seus sites. Para ele, falta preparo aos profissionais. Como colocar a foto? Sim, não é simplesmente colocar a foto no site. A foto no site ela vai ser transformada em um número. A hora que você passa o leitor de tela, por exemplo, para um surdo, ele vai ler aquele número por trás da foto e aí vai ser incompreensível para ele. Então, o programador, o desenvolvedor, o analista tem que ter essa informação de como fazer. A descrição da foto é uma pessoa morena, com óculos, enfim, cabelos escuros e assim por diante. O representante do consórcio World Wide Web concorda. Reinaldo Ferraz ainda defende que o empresário pode lucrar mais ao ter um site acessível. Tem um fator muito grande para o empresário brasileiro que ele é poder fazer uso dessas diretrizes e de páginas acessíveis para poder se aproximar do seu público e não só baseado em questões relacionadas à legislação. Ele pode sim utilizar a acessibilidade como parte do seu negócio para poder ter um ganho financeiro em cima disso. O presidente da comissão, o deputado professor Vitório Galli, defendeu a aprovação de uma lei para obrigar as empresas brasileiras a fazerem seus sites adaptados. Pelo menos para que fique igual aos sites do governo, não é? Isso é interessante e a gente se alegra nisso porque o governo está interessado nisso, né? Então nós queremos levar isso também para as empresas, para que as empresas possam ter essa acessibilidade às pessoas com deficiências nesse sentido. Bom, nós agora vamos voltar para a galeria do Senado para mais informações sobre o início da fase final do julgamento da presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Carol. Tudo se preparando aqui para começar, então, já essa sessão que encerra, essa fase que encerra esse processo de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff, esse processo, longo processo de impeachment, que teve início há quase um ano atrás. Por coincidência, já vai fazer exatamente um ano, no dia 1º de setembro, a data em que os juristas Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, que, por sinal, está aqui no plenário nesse momento, está aqui no plenário do Senado, acompanhando daqui do Senado o início dessa sessão. Faz então quase um ano que eles apresentaram este pedido de impeachment da presidente, ainda lá na Câmara dos Deputados. Durante todo este tempo, houve então várias etapas que se passaram lá na Câmara dos Deputados ainda. Foi em dezembro, no dia 2 de dezembro, que o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recebeu a denúncia, instalou a comissão especial. Houve uma série de debates, inclusive jurídicos, envolvendo a instalação dessa comissão especial, até que o pedido de impeachment foi aprovado pela Câmara ali em abril, dia 17 de abril, foi quando a Câmara autorizou a abertura do processo. Esse processo, então, veio aqui no Senado, tramitando desde abril aqui no Senado pela comissão especial, depois pela fase de pronúncia aqui no plenário, chegando aqui agora a essa fase final do julgamento que tem início daqui a pouquinho nessa sessão de hoje. Então, como a gente falou mais cedo, essa sessão começa com a oitiva de testemunhas, com as testemunhas de acusação e em seguida as testemunhas de defesa. Os senadores terão a oportunidade de fazer perguntas para essas testemunhas. Está marcado para segunda-feira a sessão que vai ouvir a própria presidente afastada, Dilma Rousseff. Ela vem então responder às perguntas dos senadores. Em seguida, advogados de acusação e defesa também vão ter tempo de falar e responder às perguntas. Vai haver então um período de discussão em que os senadores vão discutir tudo que foi falado aqui durante esses dias. Os senadores discutem, eles têm 10 minutos para fazer a discussão, cada um deles. 2 senadores apenas
deputados, um contrário e um a favor, vão encaminhar a votação. E a votação acontece no plenário, a votação nominal em voto aberto, no plenário sem ser os votos não serão proferidos nominalmente, eles serão apenas registrados no plenário do Senado. A expectativa é que isso aconteça entre segunda e terça-feira, mas pode se estender aí por 7 dias essa sessão que tem início hoje, ou seja, até a quinta-feira da semana que vem. Essas são as informações, a gente volta a qualquer momento com mais informações. A sessão deve estar começando daqui a pouquinho. Mariana. Obrigada, Carol. Nesta edição do Câmara com Notícia, você ficou sabendo que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve na primeira audiência pública da comissão que analisa a PEC do limite de gastos públicos. O governo vai encaminhar ao Congresso até o fim do ano uma proposta de reforma trabalhista. E a audiência pública discutiu o projeto de lei que estabelece medidas de combate à corrupção. A Frente Parlamentar Ambientalista debate com o ministro do Meio Ambiente a implementação do Acordo do Clima. E esta edição do Câmara com Notícias está chegando ao fim. Nós podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação com mais informações para você. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto, neste momento em Brasília, 9 horas e 32 minutos. Muito obrigada pela companhia e um ótimo dia para você. Tchau.